Seja bem-vindo ao Manifestar com Fé. Aqui, a Bíblia e a abundância caminham juntas. Você já se pegou dizendo: "Não posso sonhar alto demais. Dinheiro nunca sobra para mim. Para quem nasceu pobre, o máximo é sobreviver." Essas frases parecem normais, né? Mas elas carregam algo muito mais sério: a mentalidade de escassez. E aqui vai uma verdade que pode transformar a sua vida. A escassez não começou nas suas finanças. Ela começou na sua mente. E é por isso que Deus quer tratar o seu interior antes de transformar o seu exterior. Neste vídeo, você vai descobrir o que a Bíblia realmente ensina sobre escassez. E por que continuar pensando pequeno, se sabotando e aceitando a miséria como parte da fé. É o oposto do que Deus quer para a sua vida. Durante muito tempo, o povo de Deus foi condicionado a sobreviver, apenas manter o mínimo, aceitar o que tem, não esperar muito, se contentar com pouco. Só que isso gerou uma geração de filhos que servem a um Deus ilimitado, mas vivem como se ele tivesse restrições. Oram por portas abertas, mas não se sentem dignos de entrar. Sonham com abundância, mas carregam culpa quando as coisas começam a dar certo. Recebem um pouco mais e logo pensam: "E isso é demais para mim?" Isso tem nome: mentalidade de escassez. É um modo de pensar baseado na falta, no medo, na comparação e na culpa. Mas deixa eu te dizer algo com base na palavra. A escassez não é uma virtude. Ela não é um sinal de santidade. Ela não vem do coração de Deus. No Salmo 23, versículo 1, está escrito: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará." Não é sobre luxo, é sobre suficiência. É sobre não viver limitado pelo medo do pouco. Mas então, por que tanta gente ainda vive debaixo da escassez? Porque foi ensinado a crer assim. Desde pequeno, ouviu que dinheiro é perigoso, que querer crescer é vaidade, e se está com Deus, tem que aceitar tudo, até a miséria. E o pior, essas mentiras foram associadas à fé, mas a fé verdadeira não te limita, ela te expande. Ela não diz: "Fique onde está." Ela diz: "Levanta, anda, cresce e transborda." Olha o que está escrito em Isaías, capítulo 54, versículo 2. "Amplia o lugar da tua tenda, estende as cortinas da tua habitação, não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas." Essa é a linguagem do reino. Não é sobre acúmulo, é sobre expansão com propósito. Neste vídeo, nós vamos expor a raiz espiritual da mentalidade de escassez, destruir mentiras que te mantêm preso na falta e mostrar como a Bíblia ensina a pensar com mentalidade de reino, para que você viva não só com o suficiente, mas com a abundância que serve a um propósito. E se esse tema te confronta, continua comigo, porque o que Deus vai liberar na sua vida começa pela sua mente. Hoje, a escassez cai por terra e você vai entender que o céu não tem limite quando encontra um coração disponível. Você já reparou como é fácil espiritualizar a escassez? A gente vê alguém passando necessidade e ouve frases como: "É o deserto de Deus na vida dele. É prova, é humilhação, Deus vai moldar." Quem é crente de verdade tem que viver só com o básico. E o mais grave, muita gente começa a achar que isso é normal. Que viver com medo do dinheiro, com dificuldade para crescer, com vergonha de sonhar, é humildade. Mas aqui está a verdade: isso não é humildade, é limitação. E pior, é uma limitação que foi plantada no espírito, travando a mente e as atitudes. A raiz da escassez é espiritual, não apenas financeira. A escassez começa na alma. Ela nasce do medo: medo de não ter, medo de perder, medo de crescer e se desviar, medo de prosperar e ser julgado. Depois, ela se mistura com a culpa religiosa, aquela ideia de quanto menos você tem, mais aprovado por Deus você é. Mas isso nunca foi verdade.
Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 11. Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estais nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Você acha mesmo que um Pai celestial quer ver um filho travado pela miséria, sufocado pela ansiedade, apequenado pelo medo de pedir? Claro que não, mas a escassez se disfarça de espiritualidade. E agora vamos ver onde a escassez se esconde. Primeiro, na forma como você fala. Isso é caro demais para mim. Nunca vou conseguir ganhar tanto. Essas coisas não são para gente como eu. Segundo, na forma como você decide. Sempre escolhe o mínimo, não por sabedoria, mas por medo. Evita investimentos, estudos, crescimento, porque tem pavor de errar. Terceiro, na forma como você ora. Pede com receio, não declara o que realmente deseja, acha que está incomodando Deus com seus sonhos. Em Tiago, capítulo 4, versículo 2, nada tendes porque não pedis. Às vezes, a falta está presente não porque Deus não quer dar, mas porque você não tem coragem de pedir, ou acredita que não merece. A escassez se instala na mente, mas contamina toda a vida. Quando você acredita que o seu limite é o teto da sua casa, e seu salário é o máximo que pode acontecer, e sua origem define o seu destino, você entra no modo de sobrevivência. E quem vive para sobreviver não se permite sonhar. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não se conformar com o mundo não é apenas sobre comportamento, é sobre mentalidade. É dizer, essa forma de pensar que me ensinaram não combina com o reino que eu carrego. Deus não quer que você confunda aprovação com prisão. Há fases em que o recurso é limitado, mas a mente continua livre. Há dias em que o pão é simples, mas o coração está em paz. Escassez é viver cronicamente abaixo do potencial, não por ter fé, mas por medo. Não por missão, mas por condicionamento. E quando isso se torna estilo de vida, a pessoa espiritualiza o cativeiro. A primeira chave para você sair da escassez não é ganhar mais dinheiro, é mudar o que você crê sobre o que é possível. Porque o que sustenta a escassez não é falta de oportunidade, é a ausência de visão. Em Provérbios capítulo 23, versículo 7 está escrito: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Se você pensa pequeno, se você acredita que o máximo que pode acontecer é dar para pagar as contas, se você vê como alguém que nunca terá muito dinheiro, é exatamente isso que você vai viver. Por isso, o primeiro passo para romper com a escassez é renovar sua identidade. Você não é o que disseram que você era. Você não é o que você viveu na infância. Você não é o resultado do seu extrato bancário. Você é filho de um pai que cria mundos com palavras, que transforma deserto em jardim, que multiplica 5 pães e 2 peixes, que diz para lançar a rede do outro lado e ela vem transbordando. Romanos capítulo 8, versículo 17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você é herdeiro, não mendigo espiritual. Você foi chamado para viver como cidadão do céu, não como escravo da escassez. Segundo, declarar o que você crê e não o que você teme. A escassez se limita do que você fala. Quantas vezes você já disse: dinheiro não dá em árvore. Para mim tudo é mais difícil. Eu sou azarado com essas coisas. Provérbios capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Você pode continuar declarando a falta, o medo, a dificuldade. Ou você pode alinhar a sua boca com o céu. Declare: eu sou suprido segundo as riquezas em glória. Tudo o que eu preciso, Deus provê. A graça de Deus me alcança e me capacita. Eu não vivo pela escassez, eu vivo pela promessa. Terceiro, agir com fé, mesmo sem ver. Muita gente diz: quando eu tiver mais, vou ser generoso.
Quando tudo melhorar, eu vou investir nos meus sonhos. Quando sobrar, eu vou pensar em crescer. Mas isso é viver com lógica, não com fé. Quem rompe com a escassez dá passos antes de ver tudo resolvido. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Você quer sair da escassez? Então pare de esperar sobrar. Seja fiel agora, dê agora, planeje agora. A ação de hoje é o que move o céu. Escassez te faz pensar só em pagar o mês. Mentalidade do reino te faz pensar em cumprir o chamado. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando você entende que o dinheiro não é o fim, mas a ferramenta, você muda completamente sua relação com ele. Você começa a administrar, não por medo, mas por visão. Você começa a economizar, não por desespero, mas por sabedoria. Você começa a sonhar, não com vaidade, mas com propósito. E agora, resumindo, escassez é espiritual e se vence com fé, palavra e atitude. A mente precisa ser renovada. O limite não está na conta, está no coração. As palavras têm poder e sua boca abre ou fecha portas. As atitudes ativam promessas. Sem movimento, não há milagre. O propósito guia a abundância. Você foi criado para sobreviver. Você foi criado para manifestar o reino. Escassez não é só sobre dinheiro, é sobre visão limitada em todas as áreas da vida. Até aqui falamos sobre a escassez financeira, mas agora precisamos ir mais fundo, porque a escassez não mora apenas na conta bancária. Ela se manifesta também na forma como você enxerga a si mesmo, nas decisões que você evita por medo, nos relacionamentos que você tolera por carência, nas oportunidades que você recusa por se sentir pequeno. Escassez é um estado de espírito, e se ela não for tratada na raiz, ela vai vazar em tudo. Escassez emocional é quando você se sabota nas relações, aceita migalhas de atenção porque acha que não merece amor de verdade, fica preso em ciclos de rejeição porque a escassez ensinou que a fé tem que ser conquistado com esforço. Mas em 1ª carta de João, capítulo 4, versículo 19, está escrito: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor que vem de Deus liberta da necessidade de merecer. Ele é fonte, não pagamento. E quando você entende isso, não aceita mais estar em lugares que drenam a sua alma. Escassez de visão, quando você se conforma com o mínimo, aceita o emprego que detesta, trava o chamado por medo de dar errado, vive dizendo: para mim é mais difícil, não sei se dou conta, já sou velho demais para isso. Mas Deus nunca te chamou para andar olhando para o chão. Ele te chamou para andar de cabeça erguida, sabendo quem você é nele. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Quem vive com escassez de visão só enxerga o agora. Quem vive com visão do reino entende que o futuro já foi escrito e que há um lugar onde o medo não pode mais paralisar. Escassez espiritual é quando você acredita em Deus, mas vive como órfão. Ora pedindo desculpas. Louva como se estivesse longe. Crê, mas sempre acha que está devendo algo. Isso é escassez espiritual. E o pior, é a mais perigosa de todas, porque ela faz você duvidar da própria herança. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, Paulo diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus já a abençoou. Você não está buscando migalhas do céu. Você está acessando o que já é seu por direito de filho. Viver em abundância é viver com confiança no Pai. Não é sobre viver sem desafios. É sobre não se apequenar diante deles. Não é sobre nunca passar por fases apertadas. É sobre não deixar essas fases definirem quem você é. Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus disse: Quem permanece em mim e eu nele,
esse dá muito fruto. Fruto é evidência, e a abundância é o reflexo de quem permanece conectado com a fonte. Se você chegou até aqui, já deve ter percebido que a escassez não é só sobre dinheiro. É sobre visão, sobre fé, sobre identidade. E a palavra de Deus é clara: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. Não foi dito de algumas coisas, não foi dito de vez em quando, foi dito de nada. E sabe por quê? Porque quem tem o pastor nunca está à mercê da escassez. Hoje, Deus te chama para romper com esse ciclo, romper com as frases que te limitaram, romper com os pensamentos que te diminuíram, romper com a culpa que te impediu de prosperar. Você não nasceu para sobreviver, você nasceu para manifestar o reino, para viver com o necessário e com o suficiente para transbordar. Em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8, Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, para que em tudo, tendo sempre o necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Esse é o modelo do céu: ter o que precisa, ter paz ao crescer e usar tudo com sabedoria e propósito. E agora deixe o seu comentário: eu rompo com a escassez e vivo a abundância do reino. Escreve isso como oração, escreve como compromisso, escreve como declaração de quem decidiu viver como filho, não como escravo. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa se libertar dessa mentalidade. Alguém que já está cansado de sobreviver, de lutar sozinho, de sentir que não nasceu para ter mais. Você pode ser canal de libertação na vida dessa pessoa, como essa palavra está sendo para você hoje. Se inscreve no canal Manifestar com Fé para receber mais conteúdos como esse. Aqui, a fé não é teórica, ela é vivida, e cada palavra é uma chave para a sua nova estação. A escassez não é de Deus, a abundância não é vaidade. Com fé, propósito e coragem, você vai viver o transbordo. Gratidão, fé e ação. Esse é o nosso caminho. Até o próximo vídeo.